Iniciando com a palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado às nossas vidas. Obrigado por esta preciosa oportunidade que nos foi dada para mais uma vez juntos através deste meio de comunicação estudarmos a tua santa palavra. Abençoa os que puderam estar aqui, aqueles que também não puderam, alcança-os com a tua bondade, com a tua misericórdia. Alcança-os com a tua graça, Deus, dando-lhes vitória nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus desafios. Estende saúde em abundância sobre a vida dos meus irmãos, repreendendo toda enfermidade, todo mal, toda moléstia. Espírito Santo, invocamos a tua presença em nosso meio, dando-nos a graça necessária para aprendermos mais da tua palavra e recebermos com alegria para praticá-la. Abra as nossas mentes e os nossos corações. Louvamos o teu nome, te engrandecemos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Não é a paz do Senhor? Graças a Deus, estamos mais uma aula. Esta é a quinta aula da nossa matéria Teologia do Obreiro. Irmão Ailson me fez lembrar algo que eu já estava trabalhando e já quero avisar aos irmãos. Anotem aí, por gentileza. Teremos mais, contando com a aula de hoje, teremos mais duas aulas desta matéria. Ou seja, a próxima terça, dia 16, e a outra terça de hoje, há 2 semanas, 23. Dia 30, geralmente costumamos fazer um recesso de fim de ano, né? Só de uma semaninha. Pulamos uma semana para dar um descanso aos irmãos, não é, da nossa pessoa. Também alguns irmãos vão estar de ressaca do Natal e entrando para uma nova ressaca do Ano Novo, né? Alguém me perguntou: crente entra em ressaca? Às vezes, não sei de que forma, mas entra. Não vou entrar aqui nos detalhes. Então, a aula do dia 30 está cancelada por ser recesso. Então, anotem aí: 30 de dezembro não teremos a aula normal, será o recesso, né? Um pequeno descanso, e aí voltaríamos normalmente na primeira terça-feira de janeiro de 2026. Então, a nossa última aula com provas acontecerá no dia 23. Anote aí, 23 a gente vai relembrar aos queridos irmãos. Outro sim, quero mais uma vez parabenizar o bom número de vocês, né, que fizeram a primeira chamada da prova de mordomia, melhoraram muito nos conceitos das provas. Parabéns. Deus continue motivando, despertando, né, cada um de vocês no avanço do conhecimento da palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo esforço que muitos de vocês estão colocando. Sei que não é fácil, muitos de vocês trabalham demais, mas estão aí determinados a avançar e a conquistar. Só 3 alunos de momento não puderam fazer, eu já orientei, né? Eu vou já nos próximos dias enviar via WhatsApp as instruções de um trabalho, né? Seria o pastor Francisco, que não pôde fazer, o irmão Arthur e o irmão Sebastião Gabriel, que não se encontra hoje aqui em nosso meio. Então eu vou estar enviando nos próximos dias, ainda essa semana, as instruções de um trabalhinho bem simples, né, baseado nos slides e também na nossa apostila, com entrega para final de janeiro. Ou seja, vamos dar um tempo bem elástico para que os irmãos, né, não fiquem apertados demais devido à carga de compromissos que eu sei que vocês costumam ter. Então anotem aí: a última terça-feira de janeiro vai ser a data de entrega de um trabalhinho que eu vou passar para vocês ainda essa semana, tá? Para compensar a ausência da prova da Teologia do Obreiro. Vamos para a página 13, por favor. Página 13. Estamos falando dos ministérios.
Hoje vamos entrar numa parte que vai parecer um pouquinho polêmica, mas como somos uma escola teológica, uma faculdade teológica interdenominacional, ou seja, não temos inclinação por placa de igreja, mas a nossa inclinação teológica é pentecostal, não neopentecostal. Pentecostal. Há uma diferença. Depois, se algum aluno quiser que eu explique, ou até já posso explicar. A visão pentecostal envolve as igrejas pentecostais históricas ou originais. Quais são essas igrejas pentecostais históricas ou originais? As Assembleias de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Metodista, Wesleyana. Tem uma lista de 10 a 12 igrejas pentecostais históricas ou originais. Já as neopentecostais, por isso o nome, neo, elas são novas, vieram depois de 1970, tá? Essas que eu acabei de citá-las foram fundadas lá no século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, e as neopentecostais a partir de 1970, 1980, 1990. Aí entram milhares, dezenas é pouco, milhares de igrejas neopentecostais. Algumas delas ainda preservaram a saúde doutrinária e bíblica, influenciadas pelas igrejas pentecostais, já outras não, se abriram muito a inovações, a modismos. E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns modismos, algumas inovações que não são bíblicas, que foram incorporadas ou colocadas na liturgia destas igrejas neopentecostais. Por isso eu estou já me adiantando que nós vamos tocar um assunto, uma teclazinha, que parece que vai soar como polêmica, mas aqui não estamos para tomar posicionamentos polêmicos, né? Nunca fui, nunca gostei de polemizar temas bíblicos. A Bíblia não é para ser debatida, a Bíblia é para ser pregada, ensinada, esclarecida e aprendida. Eu entendo que tem pastores que são amantes de debates e polêmicas. Eu detesto porque a Bíblia me ensina a não debater e nem a polemizar. Pelo menos o apóstolo Paulo nos dá essa orientação, entende? Então eu sigo a orientação que a palavra de Deus me dá, e alguém já me chamou, mas o senhor é muito ao pé da letra. Bom, se a Bíblia me diz, eu não posso esticar além do que a Bíblia me orienta, né? Se a Bíblia me orienta para um lado, eu vou para o lado que a Bíblia me orienta. Se a Bíblia me orienta para a esquerda ou para a direita, eu estou indo para o lado que a Bíblia me orienta. Se a Bíblia não me orienta, eu não vou tomar o atrevimento de lançar minha própria interpretação. Então, por isso que eu estou adiantando que nós vamos tocar um assunto que pode parecer polêmico, mas já tem solução, porque a Bíblia já diz tudo com todas as letras. Vamos além ao ponto número 2. Ação conjunta dos ministérios. Estávamos falando dos ministérios, né, do evangelista, do pastor, do presbítero, e agora vamos explicar a ação conjunta dos ministérios. Já explicamos, irmãos, que nos dias de hoje se confunde demais ofício com função. Ofício está ligado à hierarquia, a título, a cargos. E a função está ligada ao chamado ministerial. Nem todas as pessoas, não é, na igreja com título correspondem a um chamado dado a Deus, ou seja, é normal termos, por exemplo, diáconos no título, separados para trabalharem como diáconos, mas eles têm um chamado ministerial que queima dentro do seu coração, do seu peito. Como, por exemplo, se nós estudarmos com atenção, e eu creio que já mencionei isso, e se mencionei, repito. Atos capítulo 6, versículo 5, fala da nomeação ou da criação
do cargo de diáconos. Se você lá ler com atenção, Atos capítulo 6, versículo 5. Foram 7 os diáconos separados para cuidarem das mesas, das causas das viúvas, etc. Ah, Ali vemos na lista dos 7 um indivíduo que lá em Atos 21:8 não é mencionado como diácono, senão evangelista. Alguém está se lembrado quem era essa pessoa? Ou quem foi essa pessoa? Ou esse diácono? Filipe. Isto mesmo, irmão André. Filipe. Então, Filipe foi separado para desenvolver o seu cargo, o seu trabalho na igreja como diácono, mas o seu chamado ministerial era de evangelista. Isso era muito considerado na igreja primitiva, coisa que nos dias de hoje não é. Alguém me perguntou, pastor, por que não é? Primeiro, porque se estuda muito pouco sobre as diferenças de ofício e função. Segundo, a ideologia, ou seja, a visão de interpretação bíblica, ela está mais se inclinando para o lado da cultura denominacional do que a própria Bíblia em si. Isto quer dizer que algumas denominações, infelizmente, elas criam dificuldades na interpretação do próprio texto, criando inovações, acrescentando coisas a mais do que a própria Bíblia nos ensina ou nos orienta. Vamos lá então. Os apóstolos e os profetas são os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, verso 20 a 22. Essa declaração bíblica vai de encontro a duas situações. Isso aqui é importante que você tenha em conta. Tudo que os apóstolos, que antes foram discípulos, e tudo quanto os profetas do Antigo Testamento ensinaram, se tornaram as colunas doutrinárias da igreja, ou seja, o ensino bíblico, ou como conhecemos como doutrina bíblica, vieram através da instrumentalidade dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Por isso que Paulo declara lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que os apóstolos e os profetas são a base, são o alicerce da igreja no sentido da doutrina ou do ensino bíblico. Não existe fora dos apóstolos, ou seja, os representantes de Jesus no Novo Testamento e os profetas, os representantes do Deus Altíssimo no Antigo Testamento, não há nada fora deles que dê o amparo doutrinário. Tudo que precisávamos aprender e saber sobre doutrina bíblica, ou seja, sobre ensinamento bíblico, vieram diretamente dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Agora, interessante aqui, ó, olha, lê aqui comigo. Os evangelistas são aqueles que buscam material para construção. Mateus 22, 9. Interessante. Então, os evangelistas, eles pegam tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e começam a fazer uma espécie de filtro. O que a igreja nos dias de hoje precisa no que tange ao ensino dado pelos apóstolos e profetas. Os mestres são os edificadores, então os evangelistas são aqueles que estão garimpando, interessante, né? Estão filtrando, separando o ensino. Isso é figurativo, perfeito, exatamente. Irmão André, isso é figurativo. É uma forma de nós entendermos, né, que os evangelistas, né, eles têm um ministério bem diferenciado, né? Eles, vamos dizer, eles são os avivalistas do nosso tempo, eles trazem o ensino bíblico num formato
para despertamento, de arrependimento, de transformação, de quebrantamento. Os mestres são os edificadores, ou seja, os mestres vão assentar. É como o evangelista tivesse um exemplo: a pá, o martelo e o serrote. E o mestre coloca em ordem as ferramentas e os materiais que os evangelistas lançam mão. E os pastores, olha só, são os que zelam pelo edifício de Deus, seriam aqueles que dão o acabamento à obra. Veja que coisa linda, como esses ministérios trabalham sincronizados. O grande problema é que nos dias de hoje não se ensina, não se enxerga e não se valoriza a necessidade desses ministérios dentro das nossas igrejas. Pelo fato que não se ensina, não se enxerga e não se valoriza, nossas igrejas hoje, lamentavelmente, estão vivendo o pior momento da sua existência na face da terra, porque elas estão desprezando as ferramentas de Deus para sua sustentação, edificação e manutenção própria. Irmão André, com a palavra. O pastor, nesse caso, os evangelistas seriam os diáconos e a questão dos mestres, porque aqui a gente vai entender os pastores, né, mestre? Qual Sim, a classificação? nós temos que entender o seguinte: diácono não é ministério, ainda que a palavra diácono, no grego, literalmente, quer dizer aquele que serve, da palavra diaconia, mas é o que eu falei anteriormente. Hoje em dia se confunde muito ofício e função, ofício e função, ofício e função, não se separa, claro, as duas coisas. Ao contrário, hoje se misturam. Ah, como o caso que eu mencionei, e a Bíblia, melhor do que ninguém menciona, Felipe foi separado para ser o quê? Um diácono, servir como um diácono, trabalhar como um diácono, mas nada impedia a Felipe lançar mão do seu chamado ministerial, ou seja, evangelista, era um pregador de fogo, era um homem que falava da palavra de Deus, né? Nos dias de hoje você não vê isso, tá difícil demais. É raro, eu fico impressionado quando eu vejo, um exemplo, uma diaconisa chamada para ser evangelista no ministério, ou seja, não que ela vá sustentar o título de evangelista, que é outro problema, né? Que a Bíblia é clara com respeito a isso, né? Mulher como não é questão de machismo, é questão de ordem bíblica. Eu conheço igrejas que tem mulheres evangelista Maria. Peraí, aonde está escrito isso na Bíblia? Temos que ver se a Bíblia traz o padrão, temos que seguir o padrão da Bíblia. Agora, se a Bíblia não tem esse padrão, então por que criar esse modismo, esta inovação? Isso é muito comum das igrejas neopentecostais. Nós vamos daqui a pouquinho entrar em outra situação que ela é mais difícil, ela é um pouco mais confusa. Eu procuro não entrar em polêmica, em debate e em choque com ninguém. Respeito, entre aspas, mas quando me pergunto à luz da Bíblia, eu não vou mentir. Eu não vou passar a mão na cabeça. Não, é assim assado. Não. É assim, é assim. Não é assim, não é assim. Então, irmão André, para ficar bem claro, o ministério de evangelista hoje, lamentavelmente, ele é mal visto, mal compreendido e pessimamente valorizado. E eu tenho certeza que dentro das nossas igrejas temos pessoas com este ministério, mas os líderes, primeiro, não ensinam a Bíblia essas diferenças. Segundo, não valorizam. E terceiro, não investem em cima das pessoas que têm o chamado para evangelista. Quem sai Hoje, na perdendo é a igreja. verdade, até o movimento que a gente fazíamos, né, de evangelismo nas ruas, isso se perdeu muito, hein? E As- isto começa por aí.
Começa por aí. As igrejas hoje não estão preocupadas. Eu falo isso com devido respeito a quem quer que seja. Não estou aqui falando de maneira direta ou apontando o dedo para ninguém, porque seria uma falta de respeito e ética. Mas as igrejas hoje perderam a essência da visão evangelística. Aqui na América, muita gente coloca o seguinte argumento: não, aqui é muito difícil, as autoridades não permitem você sair na rua. Aqui no Brasil, aqui é diferente. Aqui você tem que pedir permissão, com uma boa antecedência, à municipalidade ou ao governo do estado, o órgão público competente tem que dar uma autorização com antecipação. Não é como lá no Brasil, o camarada dá na cabeça, pega um caminhão, dois, três megafones e vambora. Não. Brasil é Brasil. Por favor, gente. A América é outro planeta, é outro sistema. Aqui é difícil, é. Aqui é muito sistemático, é. Mas nós temos que seguir conforme a lei. Aí tem as igrejas que apresentam isto como desculpa, barreira, e não fazem absolutamente nada. Eu já participei em Massachusetts, já participei em New Jersey, na Califórnia, de trabalhos evangelísticos maravilhosos, mas tudo tem que seguir as regras impostas pelos seus governos locais. Fazer a coisa assim, improvisadamente, como infelizmente é pouco comum do brasileiro, não funciona. Primeiro, aqui na nossa casa, não é o nosso país. Segundo, se Deus nos trouxe a cada um de nós aqui, é para aprendermos a nos sujeitar às leis locais. Então, temos que ser obedientes às autoridades constituídas. E terceiro, não tem essa de desculpa esfarrapada que isso não se pode evangelizar. Se pode, sim. Tem limites, tem restrições, tem obrigações a serem seguidas e obedecidas? Tem. Mas se pode, gente. É só querer. É só ter humildade para reconhecer que no momento que a igreja ou os líderes se submetem às regras, a coisa dá certo e funciona maravilhosamente. Ah, esta ilustração que eu acabei de falar, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como a integração do trabalho dos. Aqui eu mencionei cinco, porque eu uso isso muito comum, que a maioria das pessoas ensinam que são cinco, mas na verdade, se a gente estuda o original do grego koiné, são quatro, porque pastores e mestres é um só ministério. Isso quer dizer, todo pastor deve ser um mestre, e todo mestre deveria ser um pastor, mas há casos extras que nós não constatamos isso, que é o problema, né? Que começa da igreja ou da liderança que está ensinando ou não sobre os dons ministeriais. Agora vamos entrar num tema que vai levantar um pouco de poeira, mas a Bíblia tem resposta para tudo, gente. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu geralmente não tenho resposta para tudo e nós não temos respostas para muitas incógnitas, mas a Bíblia tem. O problema somos nós, que temos às vezes uma mente fechada. Não, não necessariamente, irmão André. O mestre não seria o presidente. É uma outra situação. O mestre é aquele que está chamado por Deus para trabalhar na edificação da igreja com a palavra sendo ensinada, transmitida, explicada, debulhada. Os presidentes de ministério não precisam ser necessariamente mestres. Esse termo presidente nem está na Bíblia. Ele foi criado para facilitar a questão da administração, porque a igreja, a partir do século XX, na verdade, século XX, né? Não, porque antes disso não existia esse termo, ela começou a ficar muito complexa administrativamente falando. Então se tornou necessário criar uma espécie de linha burocrática de governo que pudesse identificar alguém como responsável principal pela condução daquela igreja ou daquele ministério. Daí no Brasil que se criou o título presidente, ou pastor presidente. Aqui nos Estados Unidos não se usa esse termo, se usa senior pastor, ou seria o pastor principal da igreja local. Quando se trata
de convenções gerais, como da Igreja Batista, das Assembleias de Deus, da Igreja Presbiteriana, aí é chamado o termo oversee ou elder, não é? Oversee ou elder seria uma espécie de superintendente que teria autoridade sobre um grupo de igrejas e um grupo de pastores. É como funciona as Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Eu sou membro, não é, das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, né? E cada cidade, estado e região tem uma administração na mão de um superintendente ou de um oversee. Ele geralmente é um pastor, né? Que aqui se chama pastor ou reverend. A expressão reverend é quando qualifica o pastor que tem graduação acadêmica, como um curso bacharel em teologia para cima. Então, por isso que é chamado de reverend ou reverendo, coisa que é só comum no Brasil, nas igrejas presbiterianas e metodistas. Na Batista, na Assembleia de Deus, em outras igrejas é unicamente o título pastor, mas aqui se separa, né? O pastor do reverendo, né? É a mesma coisa, só que o reverendo qualifica que é uma pessoa que tem uma graduação acadêmica acima do bacharel em teologia, ou seja, tem que ter o bacharel, mestrado ou o doutorado em teologia. Mulher e o ministério pastoral. Papai do céu, que nenhuma das irmãs fiquem tristes comigo, por favor, porque o que nós vamos entrar agora vai soar como polêmico, mas não é, porque a Bíblia já tem uma resposta direta, objetiva demais. Nós que fazemos o problema. Uma breve análise dos casos bíblicos de mulheres que se destacaram de forma incomum na obra de Deus. Até bem recentemente, na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, nada se falava quanto a mulher exercer o ministério pastoral, ou seja, mulheres pastoras. Líderes espirituais de grande envergadura, dos quais vários ainda estão entre nós, não se preocupavam com tal assunto. Eu conheci Jesus em agosto de 1969. Não sou velho, sou gasto. Só isso. Só gasto. Tá? Não sou tão jovem como o Alisson, não sou tão jovem como o pastor Francisco, não sou tão jovem como o André, não sou tão jovem como o Ailson, mas eu sou gasto. E às vezes me chamam de cafona, aí às vezes me chamam de retrógrado, arcaico. E uns mais atrevidos me chamam de burro, bobo, idiota. Não me preocupo com isso. Entende? Se está me ofendendo, se está me elogiando, para mim dá no mesmo. Eu sei quem eu sou. Um pequeno servo de Deus, chamado para cumprir uma missão super difícil, que é ensinar a palavra de Deus, e é o ministério mais menosprezado hoje na igreja. Ou você pensa que o mestre, ou o professor, ou o ensinador, ele é aplaudido? De jeito nenhum. Ele é chamado terror dos púlpitos, porque ele revela a Bíblia tal como ele é. Mas veja bem, no meu tempo que eu conheci a Jesus, há 55 anos, nunca se falava de pastoras. Entre os anos 70, nada. Entre os anos 80, nada. Entre os anos 90, nada. 2003, 2004, 2005, começa, vou usar de maneira figurativa, né? A panela começa a ferver. É um tal de pastor aqui, pastor acolá, e pastor aqui, e pastor acolá. Se não bastasse, de 2012 para cá, entram as apóstolas, as bispas. E aí, a partir de 2022, se quem não sabe, já começam a ter as matriarcas. E já está se falando nas serafinas e nas querubinas. Gente, estou falando sério. Sério, não vou entrar em detalhes que vai escandalizar vocês. Estava esse fim de semana assistindo dois vídeos que dois alunos no online me mandaram. Pastor, que negócio é esse? De serafina e querubina. Eu falei, deve ser uma brincadeira. Gente, não é brincadeira, não. Dois ministérios aparentemente eram seríssimos, e eu os conheço de perto,
já estão ventilando a possibilidade de separação para mulheres para o ministério de serafinas e querubinas. Peraí, que é isso? É palhaçada? É brincadeira? É zombaria com a palavra? É zombaria com o evangelho? Que é isso, gente? O negócio está chegando num ponto absurdo, escandaloso. As coisas estão chegando a um ponto de blasfêmia. Não sei se alguém está percebendo isso, está acompanhando certas notícias, a coisa está tocando, né, assim, os muros da profanação. Parece que as pessoas hoje não se contentam em serem conhecidas como diáconos ou diaconisas. Eu ouvi esses dias e fiquei impressionado. Ser pastor para mim é uma humilhação. Como é que é? Eu estou agora como apóstolo. Agora as pessoas têm que se inclinar e encher a boca. Apóstolo João, apóstolo Pedro. E eu fui muito educado, né? Uma pessoa bem mais velha do que eu, tem 77 anos, né? 10 anos à frente quase a minha idade, eu tenho 66, eu digo, vem cá, o que define um homem de Deus? É o título ou o caráter? Se você disser que é o título, eu vou correr então para ser semideus. Se é o caráter, eu acho que vou pensar seriamente em voltar para ser diácono ou coroinha. Porque o nome pastor, o título pastor, para mim é demais. É muito pesado para os meus pés e para o meu corpo, para a minha pessoa. Ah, então o senhor não se importa quando lhe chamam de irmão Prestes? Eu dou glória e dou 3 pulinhos de alegria. Ah, você não se sente mal quando te chamam de irmão em vez de pastor? Meu irmão, o que me define não é meu título, o que define é o meu caráter e a minha postura diante de Deus e dos homens. Isso é o que me define. Isso que me define como servo de Deus. Eu não estou preocupado com nomes, com títulos, mas hoje as pessoas, para serem aplaudidas, reconhecidas, elas querem brilhar. Essa é a verdade. Brilhar. Brilhar. Querem, como o irmão André está nos mostrando na telinha, querem mostrar status. Isso aí é vergonhoso. Vamos então avançar um pouquinho à luz da Bíblia para não ficar nenhum tipo de dúvida. Acredito que teremos algumas perguntas, mas a Bíblia já tem todas as respostas. É, Nos tempos modernos, o referido assunto passou a ser abordado em conversas pessoais e em certos eventos da igreja local, e até mesmo regional, como congressos e encontros. O assunto, como é hoje ventilado, originou-se das igrejas neopentecostais, algumas delas chamadas renovadas, e em certas ramificações e apêndices, ou seja, em anexos das Assembleias de Deus, sem identidade doutrinariamente conservadora e mesmo de práticas liberalistas, que confundem na igreja modernismo com modernidade. Uma coisa é eu ser moderno, outra coisa é eu ser modernista. Alô? Olha a palavra, modernismo, modernidade. Modernismo, modernista, modernidade, moderno. Explique-se. Moderno, modernidade, está atualizado nos dias de hoje, vivendo o contexto que vivemos hoje. Modernismo, modernista, inovar, modismo, acrescentar, colocar um tempero a mais que não está autorizado ou registrado nas escrituras sagradas. Eu ouvi esses dias um vídeo de 15 minutos de uma senhora, eu falo isso com muito respeito, que se intitula pastora. E ela está justificando na Bíblia. Não é bíblico o cargo, o título de pastora. E eu estou só ouvindo a ela. É interessante. Ela mencionou 5 a 6 textos, todos fora de contexto. E o que ela mais bateu, gente, ela bateu com força. Raquel era pastora. Tá aqui. Ninguém pode negar essa realidade. Eu quietinho. Pena que é um vídeo já gravado, que se tivesse ao vivo no YouTube, eu dizia, minha irmã, lê de novo o texto, mas o contexto também. A senhora está lendo sozinho o texto. E a senhora está se aproveitando de linhas isoladas para sustentar uma ideia que dá aparência de ser bíblica.
Aí alguém já me disse: o senhor é muito cafona, o senhor é machista, por isso que o senhor não gosta de mulheres pastoras. Ei, alto aí. Eu respeito alguém que traz o título de pastora. Eu não vou atacar, não sou criança para ficar atacando pastora A, pastora B, pastora. Eu tenho mais do que fazer. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, com a vida da minha família, não é verdade? E da obra a qual Deus me confiou a fazer. E luto para fazer com excelência. Agora, não estou preocupado em combater pastora A, B e C. Entretanto, quando me perguntam, aí começa o problema. Aí sim, o negócio fica estranho. Pastor, o que a senhora acha de mim como pastora? Estou dentro da Bíblia, estou enquadrada na Bíblia. Olho para a irmãzinha, fico 1 minuto e meio, né? Aquele silêncio estranho, né? Pensando, o que eu respondo para essa abençoada? Aí o Espírito Santo responde pela minha palavra. Tem certeza? Vai me esconjurar. Responde pela minha palavra. Ok, minha irmã, continuarei respeitando a sua pessoa, apreciando o seu ministério, mas a senhora está fora do contexto bíblico. Como assim? Não existe pastora mulher. Não, meu esposo é pastor. Por isso eu aceitei o cargo de pastora. Peraí, me explica uma coisa. Mulher de engenheiro, o que é? É a mulher do engenheiro. Ah, não é engenheira, não? Mulher do arquiteto. É a mulher do arquiteto. Não é arquiteta, não? Oh, a mulher do soldado. Soldada? Ah, não é soldada? Hã? A mulher do médico. Tem que ser necessariamente médica? E aí? Mulher de pastor. Tem que ser necessariamente pastora? Olha a desculpa. Não tem sustentação bíblica. E piora quando usam o texto de Raquel. Raquel foi pastora de ovelhas. Ovelhas. André, por gentileza. Pastor, eu sei que eu já queimei as duas, eu não vou falar mais não, tá bom? É só uma dúvida. Na questão de pastor e ser adjuntora, né? E não o cargo em si, vale, como se diz, tá no ministério e ela vem e toma, assim, não consagrada, mas outros vêm e considera, por exemplo, um pastor, pastora, mas não consagrada em si. Entendeu a pergunta? Sim, por uma questão de consideração, de consideração. Sim, e seria uma disjuntora, né? Sim, Companheira. mas vamos ter muito cuidado da maneira como se coloca, entende, irmão André? Ainda que eu entenda que alguns chamam a esposa do pastor, que não é pastora, de pastora, por exemplo, minha esposa. Minha esposa é uma pessoa muito dada, ela é extrovertida, conversa com todos, se comunica, muito comunicadora, muito comunicativa. E não é porque seja minha esposa, eu sou suspeito em dizer isso, mas é uma pessoa que tem um certo carisma. Para a glória do Senhor, eu digo isso. E algumas a chamam de pastora. Ela, na hora, para tudo. Eu sou a esposa do pastor Luiz Prestes. Eu sou a irmã Maria Luísa. Por favor, não me comprometam. Já isso acontece diversas e diversas vezes, então minha esposa tem muito clara a postura. E dependendo de quem ouve, esse é o problema, irmão André, de quem ouve, isso pode gerar uma dificuldade para o pastor em si. Estão me chamando a minha mulher de pastor e ela não é consagrada, nem separada. Óbvio que o estão fazendo, entende? Por consideração, por carinho. Mas tudo isso tem que ser muito bem esclarecido, porque rumores, quando começam a correr na igreja, é uma coisa complicada. Para parar e provar que focinho de porco não é tomada, e aí até que você prove é complicado, entende? Então, esse é um assunto que eu percebo que não está sendo preocupado, não é preocupação dos líderes em ensinar isto na igreja. E até em alguns casos, o título de pastora é um status, vamos ser sinceros, é um status. É um status. O valor da mulher, repito e bato na tecla, não está no título, não está no cargo, está no seu caráter, na sua postura, na sua vida
com Deus. Eu entendo e conheço mulheres que colocam no bolso qualquer homem, porque fazem muito mais do que qualquer homem. Mas isso, à luz da Bíblia, não dá direito ela ser chamada de pastora e muito menos de apóstola. Vamos partir de um princípio fácil de entender, facílimo. Se existisse biblicamente o ministério de pastora, três pessoas ou duas seriam as primeiras a deixar bem claro: o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Ou não? Os princípios que os três ensinam se concordam, se encaixam entre si. A base doutrinária do Novo Testamento está em cima dos ensinos de Jesus, não é? De Jesus, de Paulo e de Pedro. E os apóstolos se baseiam no ensino dos três. Então aí temos, em nenhum lugar, Jesus sustenta a questão de pastora. Em nenhum lugar. Paulo tampouco faz. Em nenhum lugar Pedro faz. Mas aí as irmãs dizem: peraí, isso é machismo. Não é machismo. Isso é ordem estabelecida pela própria palavra. Irmã Flávia Pitol, que está ali com a abençoada da sua filhinha lá, ela parece que paralisou. Pastor, eu só tenho assim uma colocação. Igual Deus, quando criou o mundo, ele deu para Adão, né, a ordem de dar o nome para os animais. Sim. Ele não deu para Eva. Não que a Eva não seja importante, mas E a ele deu para Adão, né? Eu vejo assim como um pastor também. Ele que é o cabeça, né? O homem, o cabeça da família, cabeça da igreja. Perfeitíssimo, exatamente isso. A ordem bíblica já foi estabelecida lá no início, no Jardim do Éden. Agora, o problema é que hoje, por não se dar um ensino bíblico, o irmão André está colocando ali na tela, a importância do sacerdócio do homem dentro de casa. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, estamos aqui falando entre maduros e adultos. Tem homens que não honram o ministério que Deus lhe deu, usando uma linguagem um pouquinho forte, não honram as calças que vestem, no bom sentido espiritual. Yeah? Tem homens que somente são provedores, só se preocupam com o material da casa. Mas a Bíblia diz que o homem é o sacerdote. Alô, qual é a função de um sacerdote? O Antigo Testamento nos ensina. O sacerdote levava o povo a Deus e o profeta trazia Deus ao povo. E hoje nós não estamos vendo homens, com todo respeito à expressão um pouco forte que eu estou usando, não estão vestindo as calças espirituais, estão dando para suas esposas. Ou seja, elas que estão batendo espiritualmente dentro de casa, elas que têm autoridade espiritual dentro de casa. Não, meu esposo trabalha muito, então eu estou tomando o lugar dele. Errado, erradíssimo. A Bíblia é clara. Se o homem fracassa no seu sacerdócio em casa, várias situações vão ocorrer. Inclusive, vai dar direito à mulher tomar as rédeas para a casa não cair. E algumas o fazem com bom sentimento, com a melhor das intenções do mundo, mas a coisa não funciona assim dentro dos ditames da palavra de Deus. Pastor Francisco, Professor, com a palavra. Pastor Francisco, um momentinho, depois a irmã Gleice, que o pastor Francisco já levantou a tá mão ok. antes da irmã. Pastor Francisco, por gentileza. Não, pastor, é só dentro disso que o senhor está falando aí, por exemplo. Eu sou consagrado, chamado ao ministério pastoral tem muitos anos. Minha esposa não. As pessoas até a chamam de pastora, em muitos casos ela fala: não, eu não sou pastora. Pastor é o Francisco, meu marido, eu não sou. Yeah. Mas em certos casos ela deixa levar assim, não que ela é pastora, que Sim, ela, sim, sim. sinceramente, ela fala para algumas pessoas: eu não sou pastora. Mas alguns insistem em chamá-la de pastora, então, para não ser deselegante, sim, ela até responde, mas ela não é pastora. Sim, é o mesmo caso com minha esposa. No caso da minha esposa, pode parecer um tanto estranho, minha esposa já é um pouco mais atrevida. Ela já, com jeitinho, com carinho, faz assim com a mão e diz: calma, pastor Luiz Prestes, meu esposo. Eu não sou. Se você quiser me chamar de diaconisa, de missionária, até vai.
Mas pastora de jeito nenhum. Irmã Gleice, depois irmão Ailson. Gleice. Professor, hoje em dia há uma distorção muito grande da palavra submissa, tanto pelo Sim, lado das mulheres, por acharem sim. que não podem ser submissas, porque senão o homem vai mandar, tanto pelo lado dos homens que acham que a mulher ser submissa tem que obedecer tudo que ele fala. Yep. Então, tem essa distorção muito grande. Eu falo com você, como mulher, eu não concordo em nada com o que eles chamam de feminismo, porque para mim isso está totalmente errado. Yep. Igual eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, eu sou solteira, então na minha casa tem coisas que eu faço, perdão, mas eu entendo que é coisa que meu esposo fará quando eu tiver o meu. Sim, Porém, senhora. eu também não vou ficar sem fazer minhas coisas. Eu tenho Com certeza. capacidade de fazer muita coisa. E quem me conhece sabe que comigo não tem tempo ruim, eu sempre invento as coisas. Porém, eu entendo também que tem certas coisas que não sou eu que tenho que fazer na minha casa, é o meu futuro esposo. Sim, Tanto senhora. que agora, no momento, tem coisas que eu sei fazer, eu posso fazer, eu não faço. Eu ponho meu filho para fazer, que ele já está mais velho, para ele já entender que tem coisas na casa que tem homem, é ele que faz, mesmo mulher sendo capaz de fazer, entendeu? Yep. Mas o problema hoje em dia é essa distorção do significado da palavra submissa. E o povo Agora, o complica problema tudo. da distorção, irmã Gleice, vem de um problema. Qual é o problema? Se pouco ensina nas igrejas o papel do sacerdócio do homem. Se fosse ensinado à luz da Bíblia qual é o papel bíblico do homem como sacerdote, a mulher entenderia o que é submissão, que não é uma submissão cega, que é uma submissão baseada no amor, no carinho, no tratamento que Deus dá à sua própria esposa. Está lá em Efésios capítulo 5, o segredo está lá. Quando o homem ama a mulher, como ensina a Escritura, a mulher não vai ter dificuldade de ser ao homem submisso. Não vai ter. E por que hoje tem muita mulher dura, difícil de se submeter? Porque o homem não está cumprindo o seu papel na casa, nem como sacerdote e nem amando-a como deveria, como Cristo amou a igreja. Ailson, por gentileza. Pastor, esse negócio que você está falando é tão sério que eu participei da igreja e, e a irmã, a esposa do pastor, era missionária. Sim, Ela mesmo se titulou missionária, depois ela se titulou pastora. caramba. Mas a falta de Não se, sabedoria não era se tão grande contentou dela, como missionária que quis para ser pastora. Ok. e ela mesma se consagrou. E ela mesma se consagrou, diga-se de passagem. Eita, E ela tão eita. assim, falta de sabedoria, que toda vez que ela pegava o microfone da igreja para falar alguma coisa, ela magoava a igreja toda. Toda vez que ela Uau, pegava, que ela falava, muita gente saía da igreja. Muita gente saía da igreja por causa dela. Aí uau, depois o pastor uau, falava comigo, não sei uau. por que as pessoas saem. Eu ficava doido de vontade de falar com ele, mas eu Ah, não falava, mas ele achava outras pessoas para falar. Porque ele não tinha coragem de tomar o microfone da esposa dele, ou então conversar com ela em casa, entendeu? Mas a igreja só ficava vazia por causa dela, por falta de sabedoria. é complicado, irmão Ailson, né? Quando a falta de sabedoria de uma mulher de Deus, ela pode ter todos os dons, ela pode ter todos os talentos, todas as habilidades, mas diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica a casa. E a palavra casa aí se aplica à casa dela, o lar, a família, como a casa de Deus, entende? É, a submissão, ela vem do homem cumprir a sua missão junto de sua esposa e família. Quando o homem falha nesta missão, que é o sacerdócio, esqueça-se, nenhuma mulher vai se submeter facilmente a um homem, a menos que o homem saiba o seu papel bíblico de sacerdote. Inclusive, domingo agora eu vou estar na cidade de Salt Lake City, em Utah, num congresso de famílias. Veja que loucura, né? São hispanos. Eu vou falar a 118 pastores sobre o sacerdócio do homem em casa. Se não me crucificarem, darem 10 tiros de escopeta em mim, eu vou sair vivo e feliz.
Porque o hispano, por cultura, não sei se vocês sabem, é machista. Até o tutano. Mas um pastor lá gostou de uma palavra que nós ministramos há 2 meses em uma outra igreja. Você vai falar na minha igreja, mas, pastor, só quer me matar, só quer me colocar na fogueira. Não. Nós mexicanos somos muito machistas. E essa ideia do homem não assumir o sacerdócio tem que ser derrubada. A Bíblia precisa ser ensinada e explicada, e a mulher, biblicamente, aprender o seu papel de submissão de forma natural e suave, sem forçar a barra. E é verdade, porque quando a coisa funciona dentro do mecanismo bíblico, a casa se torna um pedacinho do céu. Não é verdade, irmãos? Todos nós lutamos para ter um pedacinho do céu dentro da nossa igreja, mas por que às vezes o pedacinho do céu não chega na nossa igreja? Porque não, primeiramente, não chega dentro da nossa casa. E qual é a responsabilidade de eu trazer um pedacinho do céu dentro da nossa casa? Começa comigo, sacerdote. Começa com você, irmão. Oh, essa responsabilidade, muitos estão se evadindo, se eximindo, se pondo como totais negligentes ou ignorantes, mas que o Espírito Santo nos desperte a enxergar isto, irmãos. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos uma tremenda responsabilidade como sacerdotes. Daqui a pouquinho vou ler um texto muito conhecido lá na carta de Paulo aos Efésios, mas me permita agora avançar aqui, ó. Jesus, Paulo e as mulheres. Eu fico muito triste e chateado quando alguém diz: Jesus e Paulo foram os maiores machistas da Bíblia. Não sabe a Bíblia, não aprendeu a ler e a estudar a palavra de Deus para fazer esse tipo de declaração aberrante e escandalosa. Olha aqui o que esse texto que nós aqui montamos diz o seguinte. Letra A. Jesus teve em seu ministério terreno auxiliares mulheres. Meu Deus, vocês já viram isso? Já leram lá? Jesus teve uma boa quantidade de mulheres que o ajudavam. Eram santas mulheres que o serviam de várias maneiras, e isto até a cruz. Ele nasceu de uma mulher, ele sempre as recebeu e as considerou, permitindo que os seus nomes se imortalizassem no registro bíblico. Mas ele nunca nomeou apóstolas. Sempre soube o que fazia, o que deveria ser feito, como é bem patente nos evangelhos. Sem comentários, porque já falamos isso com bastante clareza. Letra B. O apóstolo Paulo, constituído por Deus pregador, apóstolo e doutor dos gentios, o maior expoente como obreiro de Deus neotestamentário, nunca separou e nunca mencionou apóstolas e pastoras, apesar de carinhosamente destacar nomes de obreiras e o seu desempenho na obra, como consta em Romanos, capítulo 16. Vamos lá, se alguém está se lembrando aqui, lá em Romanos, capítulo 16, e este nome aparece também lá na carta aos Colossenses, Paulo elogiando uma mulher. E no Novo Testamento, foi a única mulher clarissimamente com o ministério de ensino da palavra. Oh, yep. Pouca gente se lembra disso. Foi uma grande ajudadora no ministério de Paulo, e esta mulher tinha a batuta do ensino da palavra e ensinou um poderoso evangelista, um poderoso e eloquente pregador. Estão lembrados de quem era essa mulher? Oh boy! Silêncio no tribunal. Peguei todo mundo desprevenido. Priscila. Febe. Priscila. Se nós vamos lá, carta aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos descobrir quem ela ensinou a manejar melhor a palavra de Deus. Apolo. Apolo só conhecia o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Apolo era um eloquente evangelista, mas ele era limitado no conhecimento exatamente, esposa de Áquila, perfeitamente. Então anotem aí,
Priscila, segundo Colossenses e segundo Romanos, é a única mulher no Novo Testamento que se destacou no ministério do ensino. Olha só, se você faz uma pesquisa a fundo, vai descobrir isso. E ali, nas palavras de Paulo aos Colossenses, deixa isso nítido, que ela preparou esse homem. Meu Deus! Mas e o problema do machismo? Não foi problema, porque ela estava na companhia de seu esposo, Áquila. Ela fazendo de forma separada, isolada, sozinha, poderia gerar um problema de disse-me-disse, de fofoca, coisa parecida, mas tanto que lá em Romanos capítulo 16, Paulo anima e compartilha da alegria de saudar a Áquila e a Priscila. Isso quer dizer que Deus valoriza o ministério das mulheres, só que cada mulher no seu devido lugar. Lá na página 14, a obra de Deus não pode parar porque o homem fracassa. Em tais situações, Deus suscita quem ele quiser, mas isso não é regra bíblica, é exceção. Alô? Estão se lembrando aí de uma situação que se tornou uma exceção? Débora. Outro argumento que as mulheres pastoras levantam. Não, Débora foi uma poderosa líder. Por quê? Ela teve que entrar na brecha. Baraque mesmo disse, se tu não fores na frente dos exércitos de Israel, eu não arredo o pé. Que frouxo esse homem, Baraque. Que Deus tenha misericórdia. Que o espírito de Baraque saia da vida de alguns de nossos irmãos em nome de Jesus. E aí, olha interessante, né? Débora, cheio da autoridade do espírito, ok. Só por causa da tua covardia, estou colocando nas minhas palavras, estou parafraseando. Deus vai dar vitória a Israel nas mãos de uma mulher. Não vai dar essa honra para homem, porque você é um calça frouxa. E deu na mão de uma mulher, que pegou uma estaca desse tamanho e cravou no crânio de Jabim. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Há situações que são exceção, fora da regra, fora da casinha. E Deus, para não deixar de ser glorificado, quem está na brecha? O homem ou a mulher? A mulher. Quem estava ali na brecha? Débora ou Baraque? Débora. Por isso que Deus decidiu usar a instrumentalidade daquele que estava na brecha. Era Baraque. E às vezes, irmãos, na obra de Deus, que Deus tem misericórdia entre marido e mulher. Se o marido está na posição, Deus vai usar o marido. Mas se Deus quer abençoar a casa ou levar adiante um propósito, ele vai usar quem está na brecha. Nesse caso, algumas mulheres. Que não dá o direito da mulher pensar que pode ser pastora. Pelo fato que Deus... Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo, gente? Que Deus, para não deixar os seus propósitos serem frustrados, porque o livro de Jó, capítulo 42, diz que nenhum dos planos e propósitos de Deus podem ser frustrados. Alô? Deus não é soberano? Ele não faz o que ele quer? Claro. Se ele tem um plano, e aí vem um homem e fracassa, Deus vai deixar com que, por causa da irresponsabilidade de um homem, Deus vai permitir com que o plano dele fracasse? Não. Se a mulher está ali na brecha, ele vai usar quem? A mulher. E usa, e tem usado muitos. E aí muitos imaginam, caramba, Deus está usando fulana, então dá o direito de sê-las pastoras. São exceções. Deus usa quem está disponível. Mas nós temos que ter discernimento, discernimento. Que isso não dá o direito de ser uma regra comum e corriqueira. Tais mulheres em ação no ministério revelam a soberania de Deus, que eu acabei de falar. Mas saiba-se que não é regra geral da parte do Senhor nosso Deus. Tá bem claro isso aqui, irmãos? Tá bem claro? Ou não? Se tiver alguma dúvida, solta a sua dúvida aqui agora, porque nós estamos apresentando como a Bíblia nos apresenta. Não estou colocando nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Eu, particularmente, valorizo demais o ministério das mulheres. E jogaram na minha cara esses dias. Se o senhor valorizasse, o senhor honraria as pastoras. Eu nunca desonrei nenhuma mulher que tem o título de pastora. Só que eu não vou ficar bajulando e nem adulando e nem levantando nas nuvens. Ei, pastora fulano.
Eu até chamo com muito respeito irmã. E não gostam. Alguma, então, se ela deixou de ser minha irmã, tem que me chamar de pastora fulana. Eu falei, irmão, desculpe, mas eu não sabia que era mais importante o seu título do que a sua identidade, que revela o seu caráter. Aí as irmãs ficam brabas comigo. É complicado. Tanto que eu tenho pouco relacionamento, pouca proximidade com pastoras. E as quais eu tenho, minha esposa já as conhece, e ela ameniza um pouco a situação, porque elas já entendem que a nossa visão é bibliocêntrica, é cristocêntrica, que não deixamos, claro, de respeitá-las como servas do Senhor, instrumentos nas mãos de Deus, mas que a luz da Bíblia não dá a elas nenhum direito de sustentarem esse título. Se estão sustentando é por erro, é por teimosia, é por cabeça dura ou por ignorância bíblica. No próximo parágrafo, eu aqui estou falando e escrevendo. Pessoalmente, fui, sou e serei favorável ao ministério da mulher na igreja, como vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, como já mostramos, bem como vemos a história da igreja do passado e do presente. Mas não vejo suporte nas doutrinas bíblicas, literalmente, ao pé da letra do ministério evangélico, para a ordenação da mulher cristã ao exercício do ministério pastoral. Eu fui convidado à separação de obreiros, nos quais estava um grupo de pastores e pastoras. E aí, quando eu sou informado disso, eu declino, para não ser cúmplice. Porque geralmente, quando somos convidados para esse tipo de cerimônia, somos convidados a impor as mãos. E eu não me sinto confortável em pôr as mãos em cima de alguém sendo separado da pastora. Por isso eu sempre pergunto, vem cá, vai ser grupo de quê? De homens? Vai ter junto com pastoras? Vai ter pastoras. Eu declino. Por quê? Eu declino. Sinceramente, não quero entrar aqui em detalhes, mas eu declino. Se é só o grupo de homens, claro, se eu vou dizer as razões, vão me taxar de machista, ou me taxar de burro, ou coisa parecida. Porque, irmãos, andar na linha da Bíblia, vamos ser sinceros, é andar na contramão. Se você hoje, alô, isso aqui é sério. Se você hoje quer andar na linha da Bíblia, você está na contramão da maioria. Você vai ser considerado bobo, antiquado, burro, idiota, desculpe. É o que me chamam. O senhor é muito antiquado, o senhor é muito burro, o senhor é muito idiota. O seu ministério poderia estar bombando de vento em popa se o senhor fosse um pouquinho mais moderno. Não, moderno ou modernista? Moderno eu sou, modernista não. Não negocio, irmãos, princípios das Escrituras Sagradas. Às vezes, algum aluno que se diz evangelista ou pastor procura negociar esses princípios. Aí eu sou muito carinhoso e ético. Ó, se você quer negociar princípios da Bíblia comigo, eu te recomendo, ó, busca uma outra escola teológica, te dou uma carta de recomendação, vá em paz, na paz do Senhor, mas aqui, nesta escola, não são negociados princípios bíblicos. Muito pelo contrário, aqui estamos para viver os princípios bíblicos, juntos aprendermos a praticar os princípios bíblicos, a valorizar os princípios bíblicos. Agora, se o aluno quer negociar pelo fato de eu sou evangelista, eu sou pastor, ok. Então, ó, procure uma escola com a qual você pode negociar os seus princípios, faz questão de dar uma carta de recomendação e ó, que Deus te abençoe. Mas aqui não, irmãos, não, porque isso é ferir a consciência, não apenas minha, mas a consciência da ética bíblica, da ética cristã e da ética ministerial. Amém? Está esclarecida essa parte? Se não tem nenhuma dúvida, louvado seja Deus. Olha, passei suave, porque teve uma turma que eu falei sobre isso, eu fiquei agarrado 48 minutos. Falei, Jesus, eu quero passar adiante essa temática. Não me deixavam, porque era uma igreja, isso no grupo presencial, que tinha pelo menos 16 pastoras. Não vou entrar nos detalhes. Passei apertado ali, só Jesus na causa. Outras classes de ministério, página 14.
Além do ministério regular da igreja, responsável direto pela sua administração, ainda há outras classes de ministérios levados a efeito por obreiros locais da igreja. São eles os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, os líderes da mocidade, os líderes de círculo de oração, os líderes dos departamentos de crianças e adolescentes, entre muitos outros. Estes são aqueles irmãos que, além da adoração do culto no comum, estão empenhados no trabalho do Senhor, visando o progresso do reino de Deus na terra. Então, anote aí que esses também são considerados ministérios coadjuvantes, não são ministérios bíblicos. Aí você vai dizer, é errado então ter esses ministérios nas nossas igrejas a partir do momento que eles não são ministérios bíblicos? Não é errado. É uma necessidade que a igreja atual lançou mão de ter esses líderes, né, como parte de um ministério que complementa o que os demais não têm podido fazê-lo. Aliás, eu não sei se vocês sabem, nos anos 60, 70, 80 e 90, isso até 1996, 1998 que eu me lembre, diácono era dirigente de igreja, era dirigente de congregação. Alô, alguém sabia disso? Lá atrás, anos 60, 70, 80, metade dos anos 90, você via um diácono na posição de um pastor. Peraí, como é que você explica isso? Chamado, irmãos. Chamado. O camarada tem chamado para pastor e mestre. É o caso de Filipe, diácono, evangelista. André, que queimou o seu cartucho, mas eu te dou um de reserva. Te dou um de reserva. Um de reserva, tá? Vamos lá, rapidinho. Tá fechado o áudio. Estou até emocionado que eu dei o cartucho de reserva. Vamos lá. Na verdade, hoje tem alguns diáconos que ele tem tanto vocação para o chamado que mesmo sendo diácono, ele já tem uma ampla visão, que hoje já prega, já, né? O meu cunhado, por exemplo, ele é diácono e toma conta como se fosse pastor mesmo. Yeah. E ele precisa ser levado ao presbitério, porque ele já ultrapassou o nível, entendeu? As expectativas, entenda? Ou seja, tem o chamado, tem aquela coisa queimando no peito e tem a capacidade dada por Deus. Isso é bonito, isso é lindo. E se é uma pessoa madura, que eu acredito que o seu cunhado é uma pessoa madura, ele vai entender o tempo certo de ser levantado a presbítero e, claro, ser reconhecido, né? Timóteo é um caso bastante parecido, que depois ele foi reconhecido como pastor e colocado ali de forma efetiva na igreja de Éfeso. Diácono, vamos falar um pouquinho dos diáconos. De acordo com o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, o diaconato foi instituído como ministério efetivo na Igreja do Novo Testamento, em decorrência de uma crise surgida no atendimento às necessidades materiais das viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da igreja em Jerusalém. Para dar solução a esse problema, os apóstolos convocaram a comunidade cristã de Jerusalém e, de comum acordo, decidiram escolher 7 homens capazes sobre os quais pesasse essa responsabilidade, enquanto que os apóstolos se entregariam exclusivamente à oração e à pregação do Evangelho. Ou seja, a igreja de Jerusalém percebeu a nítida necessidade de ter um grupo de obreiros que pudessem se encarregar dessa responsabilidade. Entende? Mas hoje eu falo com profundo pesar. 90% das igrejas não ensinam biblicamente a necessidade dos ministérios de Efésios 4:11, ou seja, administrativa e espiritualmente 90. Não estou sendo cruel, nem estou aqui julgando, mas é uma bagunça, Ou seja, deveria essa liderança acordar para entender que a Bíblia tem um modelo bem claro, mas quantos querem abraçar e exercer esse modelo, por mais claro que seja? Uma pergunta que se tem feito, cuja resposta até hoje eu não consigo entender
da parte da maioria dessas igrejas e ministérios, ou seja, quem sai perdendo em última instância é a igreja e o rebanho de Cristo que sofre por teimosia, em alguns casos, por ignorância, em outros casos, por desconhecimento de causa, porque quando o povo de Deus desconhece a Bíblia, tem muito a sofrer. Diz Oséias 4,6: Meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Mas tem casos que os líderes têm conhecimento, mas são teimosos e querem fazer a coisa ao seu estilo, ao seu modo, não ao modo na Bíblia. Muito bem. Qualidades do candidato ao diaconato. Não é qualquer um que pode ser diácono. Não, está ali 10 anos na igreja. Dá um prêmio de contemplação. Coloca ele como diácono. Ei, como fosse um prêmio de consolação, né? Se não. Olha só o que a Bíblia exige dos diáconos. No versículo 3 de Atos 6, registra 3 requisitos indispensáveis a serem satisfeitos pelos indicados para o diaconato. Requisitos indispensáveis ainda hoje àqueles que são indicados para este ofício ministerial. Estes requisitos são ter boa reputação. Letra A, ser cheio do Espírito Santo. Letra B, ser cheio de sabedoria. Vou abrir uma rápida pausa aqui. Algumas denominações entendem, a Bíblia não está dizendo isso, elas entendem. Eu respeito, mas a Bíblia mostra de outra maneira. Pode você não concordar. Que o ser cheio do Espírito Santo é ser necessariamente batizado no Espírito Santo. Eu explico. Tem denominações que não separam diáconos a menos que eles sejam batizados no Espírito Santo. E aí como ficam os diáconos da Igreja Batista e da Igreja Presbiteriana tradicional, que não creem no mover do Espírito Santo e no batismo do Espírito Santo? Aí caímos num problema. Então é um problema sério de interpretação, que veio lá de trás. Aí vai você agora provar isso na Bíblia, no texto, contexto dos originais. Dá problema, dá caos, dá conflito, dá curto-circuito, dá briga. Já vi pastor sair no tapa em convenções no Brasil. Pastor, tem tapa em convenções e você não está sabendo de nada. Desculpa, eu não quero escandalizar ninguém aqui, não. Eu já participei de várias convenções no Brasil das Assembleias de Deus que os camaradas saem assim, dando mesmo. Com força, jogando no chão, baixaria. Mas isso não é nome de Deus, não. Você chega a essa conclusão. Eu já me retirei de várias convenções por assistir cenas vergonhosas, que não eram dignas de homens de Deus, ao invés de estarem ali comportados, procurando resolver os assuntos para melhorar o bom trabalho do reino de Deus, estando ali simplesmente expondo os seus temperamentos, não é? A flor da pele, e tratando os assuntos de Deus com uma visão humana, carnal. Mas a expressão ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver em ser batizado no Espírito Santo. É o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Ter a residência do Espírito Santo com poder, com graça, com unção, ter desenvolvidos o fruto do Espírito dentro de nós. Vamos explicar então cada um desses 3 requisitos. Ter boa reputação. Deveria possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita e, sobretudo, ser conhecido como homem de acentuado interesse humanitário. Precisava ser conhecido de outras pessoas, ter testemunho e caráter irrepreensíveis. E essa boa reputação, sabe aonde começa? Dentro de casa. Na minha época, anos 60, 70, 80, 90, nenhum diácono era separado se não passasse por uma entrevista com a família inteira. Primeiro, se entrevistava a esposa e os filhos. Tinha 2, 3 filhos, tudo junto. Depois, uma segunda entrevista só com a esposa. Depois, uma terceira entrevista se tinha o casal, 3 filhos, cada um dos 3 filhos em separado.
E depois uma outra entrevista com todo mundo junto. Irmãos, quem nos conhece melhor depois de Deus, adivinha quem é? Alô? Depois de Deus, quem conhece a mim e quem conhece você melhor do que ninguém? Você sabe a resposta? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Tem jeito, irmãos, não tem como colocar o sol tampado numa peneira. Na igreja, santos de três auréolas. Dentro de casa, demônios e lobos. E alguém já me disse, pastor, isso é muito exagerado, corretíssimo. Se vai levantar um diácono, que ele tenha boa reputação, começando dentro da própria casa, da própria família. Amém, irmãos? Se um dia você quiser ser diácono, que o seu pastor receba a graça do Espírito Santo. Eu oro por isso, que receba a graça, aquela iluminação especial para entrevistar sua família. Porque depois dele, a pessoa que melhor nos conhece é a nossa família. E aí podem dizer: meu marido, minha esposa, se ela está sendo separada da diaconisa, de fato tem boa reputação. Se é cheio do Espírito Santo, deveria ter participado da experiência pentecostal. Isso aqui é a visão que eu estou colocando, que muitos têm, por isso que eu fiz questão de escrevê-la aqui e de esclarecê-la, tá? Da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo, e precisava ser homem espiritual dotado de habilidades comuns ao autêntico servo de Deus. A respeito de Estevão, um dos 7 escolhidos como diácono, Lucas diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo, e que ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso é uma situação particular, uma situação em separado, que não implica, esse é o problema da interpretação, que ele necessariamente deveria ser batizado no Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia do fruto e não dos dons espirituais, porque o que nos determina como cristãos maduros e cheios do Espírito não é ser cheios dos dons, mas é ser cheio do fruto, pelo menos é o que nos ensina Paulo em Gálatas, no capítulo 5, nos ensina em Colossenses, capítulo 4, nos ensina na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e aí vai, irmãos. Então, é uma questão de interpretação que algumas denominações pentecostais lançaram mão, e agora desconstruir esta interpretação isolada é muito complicado. Letra C, ser cheio de sabedoria. O irmão André diz, na verdade, ter o fruto naturalmente vira o batismo. Nesse caso, uma confirmação é relativo. É muito relativo, não é um padrão a ser seguido, irmão André. Temos que separar muito bem isso aqui, ó. Dons espirituais, fruto do Espírito. Os dons espirituais são ferramentas para o uso na obra de Deus. O fruto do Espírito é o que determina o nosso caráter como cristãos, como maduros em Cristo Jesus. Os dois são importantes, mas se nós pesarmos, o mais importante é o fruto, porque o fruto vai falar de caráter, vai falar de maturidade, vai falar de identidade. Jesus mesmo deixou isso claro lá em Mateus 7, 21 a 23. Naquele dia virão em teu nome, profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E o que Jesus disse para esses indivíduos? Apartai-vos de mim. Agora, escute, eu vou ler lá o texto. Não sei se alguém percebeu que tem uma palavrinha ali pesadíssima. Pesadíssima. Vamos lá o texto, Mateus 7, 21, 23. A gente volta e meia, estamos nesse texto, mas tem uma palavra pesadíssima, que ela define tudo. Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo que me diz, Mateus 7, 21,
Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para entrar no reino, tem que entrar segundo a vontade do Pai. Vamos lá. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só, cheio do dom de profecia. Em teu nome não expulsamos demônios? Dom de maravilhas, expulsar demônios. Aliás, do dom de milagres, desculpe, milagres, que milagres e maravilhas são diferentes. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, dom de profecia, dons de milagres e dons de maravilhas. Tem uma diferença entre milagres e maravilhas que o tempo agora não me permite entrar em detalhes. Olha o 23, preste atenção, sublinha essa palavrinha aqui, ó. E então lhes direi abertamente. E qual é a palavrinha que nos choca nesse texto? Nunca. Nunca. Alô? Pode anotar essa palavra? Nunca vos conheci. Isso é uma revelação tremenda. Mas peraí, eles foram usados por Deus. Foram usados por causa dos dons, não por causa do caráter. O que nos define como filhos de Deus é o caráter. Pastor, só está querendo dizer que tem gente que na igreja está cheio de dons, mas não são filhos de Deus? Eu afirmo pela Escritura. Isso quer dizer que no mundo espiritual, para nós sermos reconhecidos como filhos, precisamos ter uma vida cheinha do fruto do Espírito. Eita, pastor, então quer dizer que tem muita gente na igreja que é filho espiritual bastardo? É desse jeito. Filho, isso é pesado, gente. Isso aqui é pesado. Pelo fato que Jesus, se Jesus não falasse essa palavra nunca, alguém está me entendendo? Nunca. Tanto faz, tanto fez. Mas ele faz aqui uma enorme, aberrante, brutal diferença quando declara: nunca vos conheci. Que isso? Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. E lembre-se que os dons espirituais são dados sem arrependimento, são irrevogáveis, são presentes. Ó, um exemplo, me permita, falta 10 minutos para nós terminarmos. Eu vou dar um presentão de 60 milhões de euros para o irmão Ailson, porque ele é bonzinho, porque ele tem uma camisa bonita como está ele hoje, olha lá, aquele sorriso que iluminou a tela. Não, é porque eu gosto do irmão Ailson. Independente que ele seja bonzinho, malzinho, independente que ele seja frio, indiferente, eu vou dar. Imerecível. Ó, Ailson, receba aí na tua vida, da tua conta bancária, 60 milhões de euros, 75 milhões de dólares. Pensou, esse homem ia ser doido. Mulher, tô com 75 milhões de dólares na minha conta, ganhei de presente. Eu tomo posse, pastor. A irmã Gleice fez até assim, ó. Tô tomando posse também, pastor. Recebo também. Semana passada, um pastor amigo meu, até hoje, ele está desesperado. E já me chamou a vários pastores. Meu irmão, não sei de onde veio isso. Apareceu na conta dele 8 milhões e meio de dólares. Já, assim, tá desesperado. Ele tá preocupado. Será que alguém jogou por engano? 8 milhões 570. Ele me mandou foto pelo WhatsApp, desesperado. Na área de Salgos, aí na Grande Boston. Falei, o que eu fiz para ganhar 8 milhões? Eu não joguei na loteria, não tenho uma herança. O banco acredita que foi um erro, mas até identificarem um erro, se toma um tempo de... Estou explicando isso que são cada coisa, né? De 90 dias. Mas eu falei, João, deixa eu chamar assim, Pelo menos ele arrecadou um juro, né, pastor? Bom, né, gordo. Mas eu expliquei para ele. Nesses casos, o banco tem 90 dias para apurar a procedência da entrada desse dinheiro. Se depois de 90 dias o banco não descobrir ninguém, o dinheiro é teu. É teu.
E aí? Você já fez alguma oração? Eu estou com minha casa com problema, eu estou com 4 meses de atraso da minha casa, o banco vai tomar. Está explicado, João. Está explicado. Deus usou uma forma, um meio, alguém jogou na tua conta 8 mil. Mas eu não pedi 8,5 milhões. Aí fala com Deus. Ele está angustiado. Pô, pobrezinho, quase não dorme. Mas fica calmo, espera passar os 90 dias. Depois de 90 dias, o banco vai fazer todas as apurações necessárias, já deixa bem claro. Ó, se em 90 dias a gente não descobrir a origem, ele é todo seu. Claro, vai se descontar para o governo um percentual X, mas mesmo descontando, ele me comentou que vai ficar pelo menos ainda com 7 milhões de dólares. Eu falei, João, dá para fazer Professor, alguma coisa. Sim, senhora. daqui a 90 dias, por gentileza, nos atualize, que agora eu fiquei curioso de saber o desfecho dessa história. É um servo de Deus. Eu já conheço ele há 17 anos, homem de Deus, muito simples. Está nervoso. Eu nunca tive tanto dinheiro na minha conta, tanto zero. Calma, rapaz. Só tenha isso em mente. Esse dinheiro, por enquanto, não é seu por 90 dias. Depois que terminarem todas as apurações, tudo tranquilo, né? Eu até coloquei em contato com 4 gerentes do Bank of America, do Wells Fargo. Eu conheço várias pessoas, falaram a mesma coisa. Calma, tranquiliza o coração. E estão achando muito estranho, não conseguem detectar, já está há mais de 15 dias, da onde. Fica calma. Sendo o dinheiro dele, pelo menos 1 milhão de dólares vai para o governo, mas ainda fica com 7. 7 Pelo dá. aconselhamento, o senhor vai ganhar 1 milhão, né, pastor? Não, tô fora, tô fora. Não. Muda de assunto, André. Tô fora, tô fora. Não. Aí é uma questão de consciência. Se Deus quiser me dar 1 milhão de dólares, seja por outros meios, mas não através desse meio, né? Mas são coisas, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, porque a vida espiritual, aos olhos de Deus, ela sempre é e será avaliada pelo fruto do Espírito, não pelo aquilo que eu carrego como dons. Mas como não se ensina isso hoje nas igrejas, qual é a tendência das pessoas usarem? Ó, tá vendo aquele pregador usado por Deus, ungido por Deus, amém? Mas ele está sendo usado pelos dons. E aí? E o caráter? E o fruto do Espírito também está se manifestando? Boa pergunta. Que Deus nos ajude a lutarmos primeiramente pelo fruto. E as demais coisas que seriam, não é, os dons, nos serão devidamente acrescentados. São 10 horas da noite. Nós já corrigimos, né, os exercícios. Confere? Já estão todos corrigidos? Todos corrigidos? Perfeito. Eu vou postar no grupo até sexta-feira, para quem se perdeu nas últimas aulas, né, o gabarito de respostas, para você conferir o que você perdeu ou deixou de perder, porque a prova vai ser baseada, né, nos exercícios. Nós vamos continuar na próxima aula falando um pouquinho do diácono na igreja atual. Aí vamos falar sobre os líderes das igrejas, né, os líderes de mocidade, os líderes do círculo de oração. Vamos falar rapidamente sobre a escola bíblica dominical, que infelizmente aqui nos Estados Unidos, 25 anos eu estou nesse país, pensa numa instituição que sofre. Nunca vi um lugar no mundo, pelo menos nos países que eu já vivi, onde a escola dominical mais sofre. Já vivi na Inglaterra, Itália, Argentina, em outros países. Eu nunca vi um país onde o desprezo à escola dominical é tão grande. Bendita é a igreja que ama a escola dominical. Conheço igrejas aí no norte que eliminaram a escola dominical para terem mais 2 cultos. E sabe qual é a alegação dos pastores? Para aumentar a renda. Que Deus tenha misericórdia. Não querem aumentar a renda espiritual, o crescimento da igreja. Para eles importa a renda material, financeira. Que Deus tenha misericórdia. Vamos falar um pouquinho da escola bíblica dominical. Assim, uma Fora a pincelada. preguiça de acordar cedo, né, pastor? É uma delas. Mas deixa quieto, André. Isso aí é perigoso até a gente entrar nesse detalhe. Também tem escolas dominicais que acontecem no meio de semana, né, nos cultos à noite e em domingos à tarde. Mas isso, como falou o irmão André, não é apenas preguiça de acordar cedo, é preguiça mesmo de investir no estudo da palavra de Deus. Vamos concluir a nossa aula de hoje,
Quero de coração agradecer todos que puderam estar aqui. Irmão Ailson, continua com essa roupa bonita. Na verdade, desde que eu conheço o irmão Ailson, nunca vi, estou elogiando o homem para a glória do Senhor, né? Mal vestido, né? Até nos cultos, né, que eu já participei ali na igreja de Nagatá, que eu não falo isso na frente dos ombreiros dele, né, ali da igreja, para não ficarem enciumados, mas depois do evangelista Alexandro é o que melhor se veste. Fica entre nós, tá? O Graças Alisson, a fica Deus. quietinho, tá? Finge que o Alisson não tá ouvindo, porque ele é da congregação. Mas eu não estou dizendo que o Alisson não se veste bem, ele se veste, ó, top. Mas com todo, ó, o primeiro é o evangelista Alexandre, depois o Ailson, e terceiro é o Alisson. Opa, ninguém sabe disso. São os que três melhor se vestem. Muito obrigado, irmão Ailson. Obrigado, Pastor Francisco. Pastor Francisco, eu devo ter trocado de óculos. Estou vendo o senhor bem mais jovem. Não sei, deve ser os meus óculos. Eu tive que fazer uma troca de lentes na semana passada. Eu falei, de repente, essa troca de lentes limpou, né? Estou vendo o pastor Francisco bem São seus jovem. olhos, pastor, são seus olhos. Não, é a troca de lente mesmo, né? Mas o senhor está bem, pelo menos uns 10 anos mais jovem. Obrigado, irmã Fabrícia. Deus abençoe. Parabéns, irmã Fabrícia. A senhora e sua esposa, ó, dobradinha, continua avançando no poderoso nome de Jesus. Querido Wallison, muito obrigado. Abençoado de Jeová. Tá com essa toquinha esperta, né? Como diz o carioca. Irmã Gleice, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, seu apoio. A senhora sabe fazer uma diferença. André, mais uma vez, obrigado. Parabéns pela sua casa nova. Irmã Flávia, obrigado pelo esforço ali com a sua menininha, né? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. Agora ela apagou. Agora eu tenho certeza que eu não estou vendo a sua menininha. Jonathan, muito obrigado. Deus abençoe. Irmã Kelson, ficou hoje no invisível. Só vi o irmão Kelson uns minutinhos. Acho que o irmão Kelson está numa batalha. O Arthur também está um pouquinho na batalha, entendo perfeitamente. E a irmã Jocélia, que hoje não conseguiu abrir o seu vídeo. Muito obrigado a todos que puderam Infelizmente. estar. Infelizmente, mas na próxima a senhora vai sair da escuridão para a luz. Porque Amém. a senhora foi chamada para viver debaixo de muita luz. Muito Amém. obrigado a todos vocês. Nos Professor, encontraremos na. Sim, senhora. perdão, só antes que eu esqueça, o senhor me mandou a nota da mordomia cristã no privado, o senhor estava comentando sobre as pessoas que não fez a prova. Sim. Eu ia falar aquela hora, eu acabei esquecendo. Eu também não fiz a prova, eu não sei. Acho que Então o eu senhor... passei. Sim, Então eu até eu passei. pensei que o professor bonificou todo mundo que não fez a prova, deu um pontinho aí a mais e passou todo mundo. Mas eu vi que o senhor falou com os irmãos aí que ia passar um trabalho e tal. Eu É o que também eu vou não fiz fazer, a é o que eu vou prova. fazer. Então eu passei por cima. Mas se Eu eu quiser me dar passei os por 100 cima. pontos, eu tô aceitando também. Não, Tudo certo. misericórdia, calma. Sem negociação. Então deixa eu incluir a Tudo senhora. certo, tá ok. Deixa eu ver aqui, irmã Gleice, perfeito. Então, eu tinha comigo 3, mas não, na verdade são 4. Obrigado. Então, 4. Então, 4 irmãos não fizeram a prova. Durante esta semana eu vou passar as regras no privado, fiquem atentos. Vai ser algo. Ou se você tem os slides, se você tem a apostila, você vai trabalhar com essas duas fontes de pesquisa, tá? E você vai entregar na última terça-feira de janeiro. Já vou dizer a você quando vai ser a última terça-feira de janeiro, dia 27 de janeiro. Mas vou deixar tudo direitinho, as datas, a orientação que você vai fazer nesse trabalho para não perder a nota da matéria de mordomia. Já a prova de mordomia, sim, vai acontecer no dia 23. Façam um esforço, os que puderem, por favor, fazerem a primeira chamada, porque eu chego à conclusão que para alguns a segunda chamada fica bem complicado, e aí vai se repetir a mesma coisa, trabalho. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Deus os abençoe. Nos encontraremos próxima terça-feira, dia 16, tá? Este final de semana eu estarei em Salt Lake City, Utah, atendendo o nosso núcleo em espanhol. Preciso das vossas orações. Viajo na sexta-feira de manhã, ministro no sábado o dia inteiro, de 10 às 6 da tarde, e domingo estarei ministrando no Congresso da Família, ali na cidade de Salt Lake City, em Utah, uma igreja de mexicanos. Peço demais as suas orações para que Deus possa nos alcançar com a sua graça e a sua misericórdia. Pastor Francisco, que está hoje bem mais jovem,
Ele sempre foi, mas hoje alguma coisa ele fez. Depois eu vou descobrir por que ele está tão diferente, né? Tão rejuvenescido. De repente, a senhora esposa dele deu um creme diferente. Esse creme massageou toda a estrutura do pastor, ele está mais jovem. Pastor Francisco vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Amém. Deus vos abençoe. Nos voltaremos a estar juntos próxima terça, dia 16. Pastor Francisco orando e agradecendo ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho, Senhor, neste Aleluia. momento nós queremos tão somente te agradecer por mais um dia de Aleluia. bênção e de paz que o Senhor tem nos proporcionado. Pelo Glória a cuidado Jesus. do Senhor em todos os detalhes da nossa vida durante este dia. O Senhor nos Glória a Deus. levou e nos trouxe em paz para o descanso Graças dos te nossos damos. lares. Senhor, muito obrigado por tudo e por este momento em que estivemos aqui todos reunidos em torno, Senhor, desta mesa, ó Deus, aprendendo um pouco mais, ó Deus, nessa escola teológica do qual o Senhor levantou. Pedimos ao Senhor a tua graça, a bênção do Senhor sobre a vida de Glória a cada Deus. irmão, de cada irmã, Senhor, deste grupo, dessa escola. Aleluia. E também o pastor Luiz Prestes, que com todo carinho tem, ó Deus, colocado o seu tempo em nos ensinar, ó Deus, a tua palavra. Que o Aleluia. Senhor o Aleluia. abençoe, que o Senhor cuide da sua saúde, da sua família, dos seus. Pai querido e eterno, que o Senhor nos conceda uma noite de descanso em paz. E segundo a tua vontade, o teu querer, a tua benevolência, que o Senhor possa, Senhor, nos dar um dia de amanhã, também um dia abençoado. Ó Deus querido e eterno, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal, em Sim, nome Senhor. de Jesus. Amém. Nosso lema e fechamos tudo. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, e o poder. Beijão no coração de vocês, abriguem-se desse frio, Senhor, a hein? todos, Esse fiquem com frio Deus. aí no norte, Deus. só a irmã Flávia que não precisa ser abrigado frio. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo descanso, ótima terça, irmãos. abençoada semana. Nos vemos próxima terça, se Deus quiser. A paz do Senhor Até a a todos, próxima muito semana. Paz do obrigado. Senhor. Deus abençoe. Vamos lá. E não consigo desligar agora.